ser vegano e espiritual. Isso é possível? Isso existe? Ou é mais uma crendice? Porque todo religioso, todas as pessoas que frequentam uma ou outra religião se dizem espirituais. Mas e para o vegano? Essa ideia de espiritualidade existe? Ou é só mais uma ficção? Porque eu sei que somos vistos como invisíveis por religiosos. Quando falam em espiritualidade, ninguém pensa no vegano. E é neste vídeo que eu vou te apresentar uma espiritualidade que você não entende, ainda não conhece, e que você precisa ter consciência, daí a ideia de mente e consciência, para que você se relacione com o divino. Quando eu falo divino, não é a ideia do Deus, do religioso, é a ideia do Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você. É essa importância de nos relacionarmos com essa divindade, principalmente para o vegano. Por quê? Porque eu e você como veganos, e eu defendo isso e provo, que você já ultrapassou sendas que nenhum religioso sequer entende, porque quando o religioso, seja pastor, padre, ele olha para a gente, ele não nos entende. Pelo contrário, eles preferem nos tratar como invisíveis e nas redes sociais falarem que somos asquerosos, nojentos, que somos imorais, esse tipo de coisa. Tem até um vídeo meu aí sobre isso, do que encarar o que eu chamo de luz, encarar o que eles não querem ver, porque nós incomodamos. Quando alguém vê um vídeo de uma crueldade contra um animal, ele se sente mal, qualquer pessoa se sente mal, mas logo ele quer retirar aquilo da mente, porque aquilo incomoda, e eu e você somos o espelho disso. Quando ele nos vê, parece que está revendo aquelas cenas. Isso incomoda as pessoas. E o religioso, ele quer por toda forma ser espiritualista, se dizer espiritualista, mas essa espiritualidade deles não existe. E eu vou provar agora o porquê que ela não existe. Como assim eu vou provar que essa espiritualidade não existe? Você pode até se perguntar. Mas eu vou provar usando a própria teologia do religioso. Todos são cristãos, daí eu posso provar usando o maior teólogo do cristianismo, o pai de toda a teologia, Clemente de Alexandria. Ele viveu no Egito, ele viveu entre anos 150 e 210 por aí. Ele formata toda a teologia do cristianismo, ele que dá vida, ele que constrói, ele alia a concepção judaica ao conhecimento grego e os ensinos de Jesus, e constrói o cristianismo. E ele, em um dos textos dele, ele fala o seguinte, que enquanto vivermos de alimentos puros, subiremos ao céu. Enquanto comermos animais, buscaremos a ira de Deus. Essa ideia de buscar a ira de Deus também está no Evangelho dos Abianitas, está no Evangelho dos 12 apóstolos. Então, se você for pesquisar e olhar no aplicativo aí da inteligência artificial, vai perceber que a maior parte da teologia do primeiro século até o segundo século, ela é toda formatada em cima da não violência, em cima do ahimsa, a ideia do ahimsa. Pela região de Jerusalém, os budistas caminharam, porque era uma área de tráfico, de comércio, né, rota de comércio, e os budistas passaram, os védicos, os brahmanes védicos, os gurus, todos os gurus da Índia, então ensinaram o ahimsa do jainismo, e está presente nos Vedas, está presente no Bhagavad Gita. A ideia, por exemplo, do Bhagavad Gita, que eu trago até aqui para você, eu quero apresentar hoje sobre essa questão da quinta fase, essa questão da fase em que você precisa entender que a sua espiritualidade está além de você
achar que existe, não existe, você ficar discutindo com o religioso, você ficar acreditando que o religioso é espiritualista, você muitas vezes só dizer eu sou espiritualista e não sou religioso, e fica vendo o religioso pregar para todo canto que a espiritualidade nele transborda. Quando eu te pergunto, onde pode transbordar uma espiritualidade, onde tem tanta dor e sofrimento, e você entende isso, você consegue ver isso, daí os religiosos, pastores, líderes religiosos, nos verem como obstáculo, pregarem contra nós, isso vai aumentar com o tempo, e é importante que nesta fase você entenda que você precisa se relacionar com esse divino, com essa essência divina que está dentro de mim e despertá-la. Daí a ideia da gnose, é despertar o divino que está em você, para que, a partir do conhecimento de gnose, conhecimento da filosofia, de uma teologia sadia, de um pensamento coerente, aí sim, dentro disso que está a espiritualidade. É você despertar essa consciência em você, é você evoluir e entender que desse tipo de gente, desse tipo de religioso, acho que nem dó pode ter disso. Isso aí é uma idiocracia religiosa tão grande, de coisas, de pessoas tão ignorantes, que eles não conseguem ver, é tão sério a ignorância, a idiocracia de um religioso, que ele não consegue ver o mal que ele causa ao animal, que ele causa ao próximo, que ele causa tanta... Ele é cúmplice de tanta covardia e de tanta violência, e ele acredita, e uma pessoa em sã consciência nunca vai aceitar uma espiritualidade que tenha cumplicidade com tanta dor e covardia e tanta sombra negra, tanta energia densa. Isso vibra em cada um deles, isso está em volta deles, isso cega eles. Eu já botei em outros vídeos, porque você consegue se comunicar com a alma do animal. É isso, só de você sintonizar e comunicar e entender aquela dor, você já é uma pessoa desperta. É onde você tem que entender que você entrou numa senda que eles nunca vão entrar, porque não faz parte do karma deles. Isso foi uma conquista de muitas vidas, e a espiritualidade é você entender isso, essas coisas, e eu estarei nos vídeos tentando fazer com que você entenda isso. E hoje eu te apresento este Clemente de Alexandria para que você leia os textos dele. O Evangelho dos Ebionitas, você vai ver aí que consumir animais só desperta a ira de Deus. Mas não entenda Deus na perspectiva do religioso. Deus daquele mundo era outra concepção. Era uma ideia do Brahman, do indiano, dos Vedas, era a ideia do Uno, dos filósofos neoplatônicos da época. E Clemente monta toda essa teologia com base no neoplatonismo, que estava nascendo, saindo do médio para o neoplatonismo, e Jesus e os ensinamentos e tudo isso, e nos traz coisas importantíssimas, e que as pessoas, o religioso hoje, não vai nem tecer comentários, que é essa ideia do consumo de animais, do consumo de carne. Ele era radicalmente contra, ele dizia que sem consumir animais cegava o ser humano, que consumir animais lacrava essa porta para o céu, dessa escada para o céu. Então, quando você vê dentro dessa idiocracia religiosa, essa ignorância, que dizem que é espiritualidade, e não se preocupe com isso ali, de espiritualidade não tem nada, você vai entender coisas como as leis do Dharma, que movem o planeta, movem o universo, tem que mover a nossa vida. A primeira lei, o que te fere, vai te ferir. Isso a gente vê acontecer. Hoje sabemos que consumo de produtos de origem animal causam câncer, tanto tipo de doença, que você fere, vai te ferir. É a lei do retorno. Então tenha consciência disso. E onde existe a espiritualidade, no mínimo a pessoa vai abrir o Instagram ali e vai ver o que está fazendo mal para ela. Ela não vai fingir que não viu.
Porque o que acontece com as pessoas aí, com toda essa espiritualidade aí que você vê, ela finge que não vê. Ela finge que não vê a dor dos animais, ela finge que não vê que comer carne vai causar um câncer, isso é provado cientificamente. Mas dentro da segunda lei do Dharma, o que você purifica te liberta. E o que é purifica? É justamente o que Clemente, esse pai do cristianismo, esse homem super importante, fala. Essa alimentação pura, essa alimentação sadia, essa alimentação cheia de energia vital. Então, o que você purifica te liberta. Mas essa ideia do Dharma, essa liberdade, não é somente de uma doença, de uma dessa espiritualidade infantil dos religiosos. Não é só essa liberdade, é a liberdade da sua alma. O que você purifica te liberta. Então, se você trabalha na causa dos animais, se você está envolvido no veganismo não só por consumo, por saúde ou essas coisas tão fúteis, você está em prol de almas, isso vai te libertar. Essa ideia de libertar é libertar a sua alma, porque a ideia é que a alma de todas as pessoas que estão encarnadas, ela vive aqui por ciclos. É a ideia da metempsicose, é a ideia de você ter entendido na terceira fase, essa ideia da reencarnação, em que você fica aqui nesse ciclo, nessa roda de samsara. E essa ideia do que você purifica, te liberta, é isso. Se você trabalha em prol de algo maior que você, de algo que realmente é a verdadeira espiritualidade, isso vai te libertar a sua alma dessa roda de sofrimento. Você conquistou. Eu quero que você pense e observe quantas pessoas, olha as pessoas no dia a dia, o karma pesado de tanta gente. Nós já vivemos isso. Você quer voltar? Dar um passo atrás? Não, você tem que dar um passo agora à frente, aproveitar que agora é vegano, que entrou numa senda mais elevada e expandir mais a sua consciência, evoluir e se libertar deste planeta, se empenhar o quanto mais possível for. E hoje é tão fácil, te dei aí a teologia do pai da igreja, que não é nada dessa religião que tem por aí, pelo contrário. Olha o que ele fala. A carne de animais obscurece a alma e a alimentação pura é uma escada para os céus. Essa ideia de escada para os céus é a alimentação pura, é que quem tem alimentação pura tem uma relação mais próxima com o divino, com o sagrado. E sendo assim, é o que eu falo, você tem mais espiritualidade do que qualquer pastor, do que qualquer padre, do que qualquer guru. Aproveita. No início eu perguntei como ser vegano espiritual. É tão fácil. Você já faz isso, você já vive isso. Só não entende da forma mais ampla. Mas você vive uma espiritualidade que as pessoas no subconsciente delas, no planeta inteiro, sonham em ter. Quantos espíritas aí dizem que a utopia deles é ser vegetariano. Eles não conseguem entender que num copo de leite, num ovo, tem mais dor do que num bife animal. Se não igual, né? O pior. É difícil você balancear isso, mas você está me entendendo o que eu quero dizer. Então, é isso que a teologia do primeiro século, segundo século falava. Depois vem Irineu e constrói a igreja. Aí a igreja se torna carnívora por conta do império, do Estado. Mas até então o cristianismo era puro, como Pais, como Clemente de Alexandria, o discípulo dele, Orígenes, e todos falam de reencarnação, de metempsicose e de alimento puro, alimento saudável, alimento para a alma. E olhavam o alimento como uma escada para a salvação da alma. E espiritualidade é isso, é você entender que o mais importante de tudo é a salvação da alma. E quando se mata o animal, tira esse direito de evolução dele. Krishna, no capítulo 4.7 do Bhagavad Gita,
Ele diz que quando o Dharma é ameaçado, quando o Dharma, que são essas leis, tá a energia muito densa, a injustiça está muito alta, ele vem. E aí, você não pode ficar como um religioso que está esperando Jesus voltar. O Cristo, ele está dentro de mim. Quando eu e você vestimos a camisa, lutamos por quem não consegue, lutamos por seres de uma alma que está tão opressiva, está tão cruelmente sendo castigada como a dos animais. Observe esses vídeos que eu coloco. Viu? É tanta dor que ele sofre, é tanta opressão, que essa alma só leva angústia. Como uma alma que está carregada desse jeito pode ascender? É isso. Nós, eu, você, somos o que o Bhagavad Gita 4.7 fala, que é Krishna que vem. Krishna diz que quando tiver muita injustiça, ele retorna. Ele retorna em mim e retorna em você. Não podemos olhar textos literalmente. Quando Krishna vem, ele vem em mim e você. Quando nos empenhamos pela causa, pela dor dos animais, é isso. Isso é espiritualidade verdadeira. Isso não é utopia de religioso. Isso não é essa crendice infantil. Então, a minha espiritualidade, a sua, o que eu quero passar para você não é nada revolucionário, não é nada inovador, não é nada novo. Você pode pensar, ele está trazendo coisa nova. Não tem nada de novo, não. Isso aí os pais da igreja já falavam, os jaimistas falavam 5.000 antes de Cristo, antes de Jesus, já se falava nesse tipo de espiritualidade. Todo mundo de Jesus falava nessa espiritualidade. Quem traz essa espiritualidade moderna é o religioso do mundo medieval. Então eu não estou trazendo nada novo, não. Mas, por sermos essa luz que transborda, por sermos essa compaixão que incomoda. De fato, nós somos a compaixão que incomoda, nós somos o que o religioso não quer ver, nós somos o que mexe com qualquer pessoa. A luz que nós temos, ela é diferente, então aproveita. Pois nós somos a exposição do Cristo, nós somos a exposição de Krishna. Quando a injustiça está muito grande, como diz no Bhagavad Gita, Krishna vem, Cristo vem, somos nós somos isso. Nós somos essa materialização dessa segunda vinda de Jesus, dessa segunda vinda de Krishna, desse retorno desse avatar. Nós somos a materialização disso. Nós é que temos que lutar. Nós podemos ver onde as pessoas normais não veem. Porque na nossa encarnação está isso. E a dor dos animais está cada dia pior e está se tornando algo insuportável para o planeta. Então, por favor, pare, com esse negócio aí de achar que espiritualidade é limpeza de chakra, um tarólogo, um jogador um astrólogo. Eu trabalho com astrologia indiana, isso não é espiritualidade, e aos poucos eu trarei para você aqui. Trabalho há mais de 20 anos com o Jyoti, que é a astrologia indiana, que na realidade é a astronomia antiga. E isso não é espiritualidade. Entenda uma coisa, Umbanda lá, quando o cara está incorporado, eu vou botar um vídeo aqui de um cara incorporado e ele pisando em caco de vidros. O que eu quero dizer para você? Eu, quando trabalhei na Umbanda, tinha 17 anos, eu já sou idoso, eu trabalhava com a vela queimando aqui, isso aqui ficava 2, 3 horas queimando, no final não tinha nada. Eu vou botar essa imagem para mostrar para você o cara pisando em caco de vidros, ele está incorporado.
viu? E você acredita que essas coisas é espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você emanar luz. Espiritualidade é você incomodar onde tem sombras negativas, energia ruim. Espiritualidade é quando você incomoda um pastor ao ponto dele ir nas redes sociais e falar que nós somos aberração, que nós somos hereges, que nós somos, como ele falou, nojentos, asquerosos. Quando você incomoda o religioso de todas as formas para que eles vão os padres, o que tem de padre, pastor e nas redes sociais falando contra o veganismo, é porque a gente incomoda, é porque dentro do subconsciente dele, dentro das coisas que rodeiam ele, fala, ali é a espiritualidade verdadeira. Não é uma pessoa incorporada, não é um padre, isso aí é tudo religião, isso não é espiritualidade. A espiritualidade, ela transcende isso. Botei o pai de toda a teologia falando o que é espiritualidade. O que? O evangelho dos Abionitas, o evangelho de Filipe, o evangelho de Tomé fala o que é espiritualidade. Espiritualidade é você conseguir viver e transbordar energia, transbordar luz. Espiritualidade verdadeira, por exemplo, é o que diz o evangelho dos 12 santos. Quando você mata a si mesmo. Então, toda vez que as pessoas que comem carne, vivem de dor, comem alguma coisa, ela está matando a ela mesma. Isso incomoda. Daí você vai ver tantos religiosos falarem, tentarem difamar, tentarem desacreditar. E eu vejo tão pouco vegano tentando passar a mensagem. Esses vídeos são para isso, para que você entenda. São vídeos provocativos no título, por quê? Porque essa ideia da espiritualidade, no final das contas, você sabe dentro de você que você é mais espiritual do que qualquer um deles, que espiritualidade não é nada disso que é pregado pelas pessoas, pelo senso comum, que espiritualidade está além do entendimento humano, que espiritualidade deve ser a sua relação e é o seu entrelaçamento com o divino, a explosão do Cristo que está dentro de você, se conectando com a mente cósmica, com a consciência eterna. Mente, não entenda na concepção nossa que tem desejos, tem gosto, isso não é essa a ideia. Quando os filósofos falam em mente, os antigos falam em mente, para se referirem ao Uno, a Brahman, a Deus, a consciência eterna, essa mente, ele correlaciona mente e consciência. É a ideia que eu tentei te mostrar no último vídeo, do Purusha, que é a mente e a consciência, onde o pássaro está observando o outro, onde a mente está observando a consciência. E quando a mente vê a consciência, ela se desfaz. Por que você tem tanta sensibilidade? Por que você é tão sensível, tenta se encontrar tem até esse vazio, esses questionamentos quanto ao veganismo? É isso, é porque a sua mente está encarando a sua consciência, e a sua consciência que está expandida. Aos poucos você vai entender essas questões, que são mais filosóficas, são mais de pensamento do que propriamente o que acreditam aí. O que falam que é espiritualidade, são questões da física quântica, porque tudo faz parte do Dharma, tudo é racional, tudo é razão, tá bom? Eu quero te agradecer por ter estado até agora. Chegamos na quinta fase, que é essa ideia de você se relacionar, se entrelaçar, entender que a sua espiritualidade chega num ponto, e vai chegar, se ainda não chegou, que você precisa se interconectar, se envolver mais com esse divino, sentir esse divino, porque quando você sente a dor do animal, quando você se compadece tanto, é esse divino falando com você. Então essa quinta fase é isso, para você entender que a sua espiritualidade está além até do que você entende. A sexta fase eu estarei trazendo a ideia do karma.
o porquê você nasceu, encarnou e vive a vida de vegano. Porque eu estarei olhando uma divisional, como eu já falei, eu trabalho com a astrologia védica, e na astrologia védica tem uma questão que são chamadas divisionais, e tem uma divisional que só trabalha com vidas passadas, reencarnações passadas, e eu vou te mostrar dentro desses conceitos de encarnação passadas, dentro do mundo antigo védico, dentro da astrologia védica, o porquê você nasceu vegano, o porquê você tem uma vida vegana, não é? Você nasceu e hoje tem uma vida vegana, que é um chamado, é uma missão, faz parte desta vida que você tem que viver. E te alerto, isso é só o princípio. Eu sei que é bem mais jovem do que eu, porque eu, como teólogo, estudante de filosofia, tenho acumulado conhecimentos de uma vida para conseguir passar para você de forma mais... Eu estou tentando passar tudo de forma mais fácil e vou nesse próximo sexta fase, próximo vídeo, tentar trazer da forma mais palatável, mais fácil possível, tá bom? Por enquanto, te agradeço e sei que você vai tirar proveito deste vídeo e dos que possam te ajudar. Enquanto isso, vá no meu blog, consulte meus artigos, tem bastante artigos lá, tem um inclusive que eu gostaria que você lesse, conseguisse entender o porquê não vemos demônios e anjos. Tem também meus livros que vão te abrir mais os olhos. Bem, eu estou me expondo porque é necessário. Uma pessoa da minha idade, sou aposentado, não precisaria estar me expondo. E eu serei que receberei críticas, muita coisa. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei que você quer fazer a sua parte. Está achando um momento, oportunidade, está procurando se encontrar dentro do veganismo e da rota e do caminho que tem que tomar. Que eu possa ser, de alguma forma, uma luz que vai te guiar. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.